Hoje nós vamos de Minhas Melhores Partidas de Xadrez, de Bob Fischer. Olá, seja bem-vindo, esse é o canal Flip Xadrez e hoje vamos para mais uma partida do livro do Bob Fischer, Minhas Melhores Partidas de Xadrez. Dessa vez estamos indo para a 42ª partida. Ele joga novamente contra o Wolfgang Unzicker. E essa partida ela ocorreu, no mesmo torneio anterior, que foi as Olimpíadas de Varna, tá? De 1962. Mas antes da gente ir para o tabuleiro, aproveita que tá aí, já se inscreve no canal, dá o joinha, tá bom? Isso ajuda bastante, não esquece do joinha. E ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Toda vez que sair vídeo novo, você vai ser notificado, tá bom? E agora, sem mais delongas, bora pro tabuleiro. Bom, pessoal, aqui o Fischer está jogando de pretas, tá? E o Unzicker está jogando de brancas. E o Unzicker abre com peão do rei, né? Ele vai abrir aqui com E4. O Fischer responde com C5, a gente vai para uma siciliana. Cavalo F3, D6, D4, C toma D4, cavalo toma D4. Então, aqui a siciliana foi aberta. Seguindo, cavalo F6, cavalo C3, A6, então aqui o Fischer ele vai para a sua variante Najdorf da siciliana, que é o que ele gostava de jogar, né? A gente já viu algumas partidas anteriores. Inclusive, né, é até irônico, mas ele jogava Najdorf melhor do que o Najdorf, né? Tem uma partida que ele joga contra o Najdorf está jogando de pretas com a variante dele Najdorf, e mesmo assim o Fischer, né, consegue ali arrematar uma vitória. Eu vou deixar o card aqui, tá? Tá aqui em cima aparecendo na tela, se quiser dar uma olhada depois lá, tá? Uma partida muito legal, muito instrutiva. Mas seguindo, bispo E2, E5. Bom, e aqui pode parecer estranho, tá, pessoal? Mas esse lance aqui, ele é de livro ainda, tá? Aqui a ideia é atacar o cavalo e fazer ele recuar, tá bom? Então o cavalo recua para B3. E aí sim, esse é o último lance de livro. Agora o Fischer vai para o lance bispo E6, tá? Parece um pouquinho estranho, né? Mas a ideia desse lance aqui é provocar, né, as brancas a fazerem o avanço do peão de F aqui para atacar esse bispo, que já está meio sem casa, né? Ele não tem essa casa aqui de D5, não tem a casa aqui de C4, né? Enfim, porque querendo ou não, vai vir aqui depois cavalo D2, perdão, cavalo D7, desculpa. E aí esse bispo vai começar a ficar preso, né? Mas, enfim, seguindo aqui, roque pelas brancas, né? Então o Zicker ele coloca o rei em segurança. Cavalo de BD7, F4, então aqui o Zicker percebe essa malandragem, então ele avança o peão de F. Dama C7, que é a casa natural da dama na siciliana, né? F5 atacando o bispo. E agora bispo C4, né? Agora já não tem problema de colocar o bispo em C4, porque a dama está defendendo ele, né? Se trocar, só trocou peça. A4, e esse lance pode parecer estranho, tá, pessoal? Mas esse lance aqui de A4 é importante para evitar aqui B5, tá? Que aí senão fixa esse bispo aqui de vez e aí vai ser difícil de tirar ele daí, tá bom? Enfim, seguindo, bispo E7, né? Abrindo espaço aqui para o rei poder rocar. Bispo E3, desenvolvendo peça. Roque, então finalmente o Fischer coloca o rei dele em segurança. A5 ganhando mais espaço na ala da dama. B5 contra-atacando. A toma B6, aí aqui foi en passant, tá, pessoal? Para quem não conhece, estuda aí direitinho, mas toda vez que o peão avança duas casas de uma vez e tem um peão ao lado dele aqui onde ele para, você pode recapturar no próximo lance, como se ele tivesse uma casa para trás, tá? Então, enfim, dá uma olhadinha aí depois, dá uma pesquisadinha, mas o movimento é en passant, tá? Uma regra especial do xadrez para quem não conhece. Ah, é claro, aqui a dama está atacada, né? Então, cavalo toma B6, bispo toma B6, dama toma B6, cheque, rei H1, e aqui tivemos algumas trocas. Seguindo, bispo B5, agora esse bispo ficou fixo aqui, né? O peão está dando apoio para ele. Bispo toma B5, então vamos para as trocas dos bispos. Aqui A toma B5, cavalo D5, cavalo toma D5, dama toma D5, então trocaram-se os cavalos também. Torre A4,
Então a torre está com apoio aqui do peão, né? C3, avançando o peão. Dama A6. E por que dama A6, né? Esse lance aqui ele é importante, pessoal, porque ele protege o peão e mantém também a torre protegida, tá? Se vier um avanço aqui de C4 e o peão for obrigado a capturar, a torre não fica solta, tá bom? Então a ideia do lance dama A6 é esse aí, tá? Seguindo, H3, então aqui as brancas procuram uma expansão na ala do rei também. Torre C8, e esse lance é importante para evitar o avanço aqui do peão para C4. Torre de F1, então agora a torre pode vir em algum momento ameaçar esse peão, então o Zika já se adianta e traz a torre para defender aqui o peão de E4. H6, então Fischer também começa a contra-atacar na ala do rei. Rei H2, colocando o rei numa casa mais segura. Bispo G5, então né, aqui o lance H6 foi para colocar o bispo numa casa mais protegida, né, para não ser alvo fácil de qualquer ataque. G3, continuando a expansão na ala do rei, o Zika continua atacando. Dama A7, manobrando a dama, agora de olho, né, numa possível entrada aqui, de, por exemplo, em F2. Rei G2, para evitar a entrada da dama. Torre A2, e aí você fala, pô Felipe, vai trocar as torres? Não, pessoal, aqui tem uma malandragem, tá? E o Zicker, ele é um jogador experiente, né? E ele não toma essa torre, tá? Não tem troca, ele faz o lance rei F1, tá? Para continuar aqui de olho, né? Nessas casas aqui, a torre tá segurando a casa de E3, o rei vai ficar segurando a casa de F2, tá bom? E por que que ele não trocou as torres? Deixa eu voltar aqui. O problema é abrir a posição aqui, tá? Porque o rei do Unziker, ele tá meio desprotegido, né? Ele não tá numa posição muito segura. Então aqui se ele faz, por exemplo, torre toma A2, daria para seguir com torre toma 2, dama toma 2, perdão. Torre E2, protegendo o peão agora que está sob ataque da dama. Torre toma C3. E aqui, se o peão tomar, né, fizer B toma C3, dama toma E2 cheque, então é só uma troca de peças, com cheque ainda, bem complicada essa posição. Diga-se de passagem aqui, o rei está bem vulnerável. Então, rei H1, dama F3 cheque, rei H2, dama F2 cheque, rei H1, dama toma G3, dama A8 cheque para ganhar um tempo, rei H7 saindo do cheque, dama A7, importante agora para evitar temas de mate. Bispo F4, dama A2, de novo evitando o checkmate. Bispo E3, manobrando o bispo para continuar com as ameaças de mate. Dama G2, propondo uma troca. Dama E1 cheque, claro, você está aqui em posição de possível checkmate, você não vai trocar a dama. Rei H2, bispo F4 cheque, e aqui é mate em 2, né? Acabou. Aqui não daria para continuar. Depois de dama G3, cobrindo o cheque do bispo, que o rei não tem para onde ir, viria dama toma G3, rei H1, dama H2 mate. Tá? Então aqui acabou. Por isso que o Zicker não trocou as torres, tá? Ele fez ali o lance dele profilático e fez rei F1. Ele enxergou tudo isso? Provavelmente não, pessoal. Não dá para enxergar tudo isso, né? Mas ele sabia que trocar não era uma boa ideia, por isso que ele não trocou, tá bom? Então, voltando aqui na posição, depois de rei F1 pelo Unziker, o Fischer segue com torre toma C3, e aí a gente entra mais ou menos naquela mesma sequência, tá? Então, apesar do Unziker não ter trocado as torres, né? Não ter feito aqui torre toma A2, ele só postergou um pouquinho, porque a posição aqui tá tão complicada para ele, o rei dele tá tão exposto que em poucos lances aqui ele vai perder a partida, né? Então esse lance brilhante aqui do Fischer foi para arrematar a partida. E é claro, depois disso aqui o Zicker abandonou, né, pessoal? Aqui não tem continuação, né? Se você quiser uma possível continuação aqui, por exemplo, depois de um B toma C3, viria dama F2 mate, né? Pô, Felipe, mas e se não tomar? Olha, se não tomar, fizer, por exemplo, aqui um cavalo aqui em D4 para bloquear aqui a passagem da dama, né? Ela não conseguir entrar na diagonal aqui, daria para seguir com torre toma 1, B toma C3,
e toma D4, então o cavalo caiu, dama toma D4, dama toma D4, C toma D4, torre toma E1 cheque, rei toma E1, e aí você fala, pô legal, trocou tudo, não tem mais ataque. Não tem mais ataque, pessoal, mas se você olhar a posição aqui, acabou, né? Um bispo a mais na posição, né? Um peão passado perigosíssimo aqui, o rei tá numa posição legal, o rei do Unzicker tá meio solto na posição. Antes que ele chegue para proteger, esses peões dele vão ser alvos de ataque do bispo, de casas escuras. Então, mesmo que trocasse tudo, chegasse nessa posição, provavelmente o Unzicker ia abandonar do mesmo jeito, tá? Então, a posição ali realmente estava ganha para o Fischer, tá? Agora, vamos dar uma olhadinha no relatório do Chess.com. Bom, pessoal, a gente está aqui no relatório do Chess.com e olha a precisão do Unzicker, né? Não foi das melhores, 78.3, e o Fischer fez 96.8, né? Mas essa precisão monstruosa aqui foi devido ao fato de que ele cometeu apenas uma imprecisão na partida inteira, enquanto o Unzicker ele cometeu 3 imprecisões, um erro e 2 gafes, né? 2 erros bem graves. E a gente olhando no gráfico aqui, a gente vê que a abertura foi bem equilibrada, o meio-jogo foi bem equilibrado, mas indo para o final aqui, o Unzicker cometeu um erro, que é uma dessas gafes aqui, que deu quase 4 pontos aqui de vantagem para o Fischer, e aí não teve jeito, né? Foi levando até o final, só foi melhorando a posição e aí acabou para o Unzicker, né? Não teve jeito, ele foi obrigado ali a abandonar a partida, tá? Então vamos para o tabuleiro, que eu queria pontuar dessa vez apenas um lance, que é esse lance aqui do Unzicker, que deu quase 4 pontos de vantagem para o Fischer, tá bom? Então bora para o tabuleiro olhar esse lance. Bom pessoal, estamos de volta no tabuleiro, e aqui a gente está indo para o 24º lance, e o Unzicker faz o lance G3, tá? E esse foi o erro dele, por quê? Aqui ele está criando só mais debilidades na ala do rei, né pessoal? O que acontece? O Fischer já está com peças bem posicionadas, a ala da dama aqui está numa situação complicada, o Unzicker ele tem que procurar lances bons, ativos, e esse lance aqui ele só faz deixar o rei mais inseguro, né? Ele não ajuda na segurança do rei nem nada mais. Por isso que o importante, ao invés de G3 aqui, era ele ter seguido com o lance dama D3, tá? E qual é a ideia desse dama D3? Aqui a gente coloca mais complicação na posição, tá? E com isso, a gente ataca o peão aqui de B5, então a dama não pode sair. Se, por exemplo, nessa posição ele seguisse aqui com um dama 7, esse peão ia cair e essa torre estaria duplamente ameaçada pela dama e pela torre. Então não seria uma boa ideia, a dama teria que ficar aqui defendendo, né, a posição. E aquela velha história que a gente sempre fala, não consegue melhorar a sua posição, crie problemas para o seu adversário, né, para ele resolver. Então provavelmente o Fischer ia ter que fazer outro lance aqui. Daria para seguir, por exemplo, com um H5 aqui, né, fazendo uma expansão aqui para tentar atacar essa cobertura aqui do rei, é uma ideia. Mas depois de rei H1, dama C3, colocando mais pressão na posição, cavalo D2, né, manobrando o cavalo e trazendo ele para ajudar na defesa do rei, daria para seguir com o bispo F4 aqui, cortando, né, o rei aqui e atacando o cavalo. Cavalo F1, e agora a ideia do cavalo F1 é segurar as casas de E3 e G3, tá? Muito importante isso aqui também. Torre toma 1, né? Agora que vamos para algumas trocas, torre toma 1. E por incrível que pareça, aqui pode parecer meio estranho, mas essa posição, pessoal, é bem equilibrada, tá? O cavalo fica segurando aqui a entrada do bispo nessas casas mais complicadas, ou mais vulneráveis, se assim a gente pode dizer. A dama não consegue capturar o peão de C3 porque está defendido, e a torre fica aqui olhando, né, a coluna A e a primeira horizontal aqui também, tá bom? Salva a dama aqui, tem que ficar de olho sempre no peãozinho aqui de E4 também, tá? Para ele não cair, porque se sair daqui, dama captura, né? Enfim, aqui é uma posição ainda bem equilibrada, tá? Não é fácil, difícil de ser calculada, né? Tem que tomar muito cuidado, porque aqui o primeiro que errar pode perder a partida, mas seguiria, né, com chance para os dois lados de forma muito equilibrada, tá bom? Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu desejo a todos vocês uma ótima semana, bastante rate. Não esquece de dar joinha no vídeo, tá? Que isso ajuda bastante.
e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!